Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. Eu sou César Rocha e esse é o seu podcast de carreiras e oportunidades. Hoje eu estou recebendo aqui uma escola especializada em treinamentos offshore, voltado para a área de petróleo e gás. E estaremos aqui conversando com o representante da Multilink Treinamentos, que é o Victor Aik. Então, Victor, seja muito bem-vindo a mais esse encontro aqui conosco. Hoje tenho certeza que vai ser um dia especial. Victor, primeiramente eu gostaria de lhe dar as boas-vindas e pedir para que você se apresentasse e apresentasse a Multilink. Vamos lá? Muito obrigado, César, pela oportunidade. A Multilink ela é uma escola de 24 anos no mercado, né? Vou falar um pouquinho dela já. E eu trabalho no setor, pegando a parte de treinamentos, consultoria, meu período de marinha, consolidar aí uns 17 anos. Se eu chegar até 2025, né? 18 anos, em fevereiro. Então, já trabalho nesse setor há bastante tempo. É a minha grande paixão. Tem um canal, Senhor Salvatagem, né? Que a ideia realmente é passar a visão sobre os treinamentos do setor offshore, que é o setor principal que nós trabalhamos, a Multilink e o Senhor Salvatagem. Sou administrador com especialização na área de saúde, área hospitalar, e também auditor de petróleo, e a minha especialização em QSMS, que é qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Então, atualmente, além de ter essa parceria com a Multilink Treinamentos, né, que é a escola que eu represento, que é uma escola de 24 anos no mercado, credenciada pela Marinha desde 2008 e aprovada pela Petrobras desde 2006. Então, uma escola aqui no Rio de Janeiro das mais tradicionais desse setor, nesse tipo de treinamento para embarque offshore, para curso industrial. E a intenção, né, desse trabalho é proporcionar ao aluno não só cursos, nós vamos conversar ao longo aí do nosso bate-papo, mas também uma visão de mercado. Nós temos alguns benefícios exclusivos que vão trazer essa realidade de mercado para o aluno, para que ele possa tomar a decisão dele. Não, quero fazer esse investimento, eu quero investir na minha carreira offshore, mas por quê? O que ele vai ganhar? Quais são as possibilidades dele? Eu acho que isso tudo é bacana que a gente possa estar discorrendo aqui ao longo do nosso bate-papo. Perfeito, mas vamos lá. Uma coisa que é fundamental nós entendermos é que quando a gente forma a mão de obra, a gente forma a mão de obra para o mercado, né? Então, o primeiro momento é nós entendermos como que está o mercado, o cenário do petróleo e gás hoje, não só no Rio de Janeiro, mas também a nível Brasil. O que você pode falar para a gente hoje em relação ao mercado do petróleo e gás? Então, aqui no Rio de Janeiro, inclusive nesse período recente, né, da economia, houve uma retomada pela Petrobras da gestão do Comperj, né, o antigo Comperj, agora é Polo Gás Lube, onde nessa retomada a Petrobras ela está fazendo uma melhor gestão, né, umas melhorias em relação a investimentos, né, não à toa o nome é Gás Lube, né, a lubrificante, na energia a diesel, inclusive na energia a combustível para aviação. Então vai muito mais além, né, do que o petróleo. Afinal de contas, o antigo Comperj é o maior complexo que nós temos, é um grande complexo petroquímico aqui no Rio de Janeiro. E isso é só uma parte, né? Hoje o Brasil, estou falando de Rio, né? Além de realmente estarmos com bastantes plataformas, né, aqui no Rio de Janeiro, navios fazendo todo o movimento, não só na indústria offshore, mas no porto também, e os estaleiros super aquecidos. Tá? A gente está vivendo realmente um momento do offshore que já vivemos um excelente momento, já vivemos um momento de boom, até um boom que muitos especialistas diziam que não era o correto, até um pouco descontrolado, e nesse momento nós temos aí, além, né, de um grande avanço na Amazônia, tá? Que a gente ainda está com alguns contratos, ainda tem algumas questões burocráticas por conta de questões ambientais que são importantes, sim, mas para uma exploração do petróleo da Amazônia, mas também do pré-sal, né, que é algo exclusivo do Brasil. Então, já existe trabalhos nessa parte de exploração. E o Brasil, com esse potencial, ele atinge 25%. O Brasil hoje é responsável de 25%, tá, dessa produção de petróleo no mundo, né? Isso
é realmente impactante, uma vez que você tem Venezuela, você tem Estados Unidos, você tem vários locais no mundo também com potenciais petrolíferos, mas o Brasil realmente tem essa força. E assim, com relação ao mundo, hoje você tem 68%. 68% é quase 70%, né? Imagina uma economia do mundo em projetos convencionais, né, sancionados. A expectativa, 2024 até 2025, 70% da economia do mundo vai girar em torno do setor offshore, né? Sendo que a gente também tem a energia, outras energias, né? Quando a gente fala Petrobras, a gente não fala numa empresa de petróleo, a gente fala de uma empresa e já há algum tempo que trabalha com energia eólica, outras energias renováveis também. Mas 70% significa dizer que, para quem está pensando em qual mercado entrar, cara, se você está dentro de um mercado que pega no mundo 70%, né, de fatia da economia, você tem grande chance de ficar empregado e com um salário interessante, atrativo. Entendo. O que ocorre? Dentro desse período, a gente viu aí na década passada aquele boom, né? Que foi um boom descontrolado realmente, mas a massa da população não tem essa visão do que seria um controle ou um descontrole de um determinado setor. No entanto, houve aquela quebradeira generalizada por várias questões que a Lava Jato tornou pública, né? Mas o que ocorre? A gente tem, na realidade, uma retomada não necessariamente ideológica, mas por uma demanda do mercado mundial por energia. E a grande realidade é que, por mais que a gente tenha a energia limpa hoje no foco da questão, vamos queimar carvão, vamos queimar, né, combustível fóssil durante décadas ainda. Isso não vai mudar agora. Então isso dá tempo aí de muita gente entrar no mercado, se estabilizar, formar um patrimônio e depois fazer uma migração segura para o mercado de energia limpa. Tô certo? Tá certo, tá certo. Uma coisa, a gente pode voltar à base, na essência do que é o petróleo. O que é o petróleo? Só para a gente entender, né? Como você falou, a gente está falando sobre recursos naturais, né? O petróleo, ele é uma substância, ele é formado através de restos, de restos mortos, de substâncias, de algas, né? Então você forma aquela substância, né, do petróleo, que ele fica armazenado em rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar? Imagina aquela pedra pome que a gente jogava futebol quando era criança, aí ia tomar banho, a mãe queria passar a bucha, a pedra pome para tirar a sujeira. São rochas porosas. Então, ele se armazena dentro dessas rochas. Só que para você formar essa película, e inclusive em grande quantidade, cara, isso são muitos anos. Então, imagina você usar isso de uma maneira desenfreada, realmente, esse recurso. Esse recurso não é um recurso eterno, não é à toa que a gente está falando de outras energias também, porque tudo, na verdade, que a gente faz hoje e utiliza, muita coisa tem petróleo. A caneca tem, uma caneta tem petróleo. A cápsula do remédio que você vai tomar ele tem ali um percentual pequeno que foi formado através desse recurso, né? Só que esse recurso é um recurso que ele não é infinito, né? É finito. É finito. E assim, eu acho importante também, acho que a gente vai abordar daqui a pouco, mas trazer para quem está de fora algumas situações que você usa no dia a dia que você vai falar, poxa, mas eu não trabalho na área de petróleo, eu não estou nem aí, o meu setor é outro, eu sou bancário, ou, poxa, eu sou dentista, mas tem recursos que a nossa população utiliza diariamente que o royalty do petróleo ele vai trabalhar diretamente para que você possa estar utilizando esse recurso. Mais dinheiro gerando na economia, né? Se você tem mais dinheiro gerando na economia, o veterinário ganha mais dinheiro, o dentista ganha mais dinheiro, todo mundo ganha mais se a sociedade enriquece. Se a sociedade empobrece, todo mundo sente da mesma forma. Isso é evidente, né? Embora muita gente ainda não tenha percebido, óbvio, é fato que quanto mais fomento você tiver na economia, melhor para todo mundo. Até porque os consumidores precisam ter a sua renda para poder consumir, senão a roda da economia não gira. O nosso maior interesse é justamente esse, é explicar para as pessoas como que as coisas funcionam, né? E essas áreas, assim, em especial, como petróleo e gás, essa parte de energia, são áreas que pagam os melhores salários na economia. Hoje a gente está vendo o país se desindustrializar. E quando a gente tem alguma coisa voltada para uma industrialização ou uma reindustrialização, nós temos que dar a devida atenção e fomentar para que isso avance. Exato. É fundamental que isso aconteça. O país precisa de renda
e precisa gerar oportunidade. E é uma área na qual a inteligência artificial não vai conseguir tirar empregos porque depende muito da ação humana. Da mão de obra. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu gostaria de entender. Quando uma pessoa escolhe uma profissão, ela escolhe de acordo com o mercado, com a empregabilidade e muitas vezes pela urgência que as pessoas têm de terem uma renda, elas se esquecem de alguns detalhes, que são os benefícios e o regime previdenciário, né? E uma coisa que sempre me chamou muita atenção nessa área é a questão da aposentadoria especial. Isso. E eu queria que você falasse para nós um pouco mais sobre a questão dos benefícios, da insalubridade e da aposentadoria especial. Explica para a gente, por favor, os benefícios. Certo. Bom, só para finalizar aquela etapa do benefício, para quem não é da área de petróleo, depois eu vou entrar nessa parte. O Rio Car, o bilhete único, para você poder ter a tua segunda passagem, né, num outro transporte zerada, o famoso bilhete único, você tem todo esse suporte do royalty do petróleo, direto do royalty do petróleo. Então tem benefícios que o cidadão utiliza diariamente, esse é um dos exemplos, dos mais comuns, muita gente não sabe disso, que você consegue ter um certo conforto, uma certa redução de custo, e que mesmo não sendo um profissional de petróleo, não sendo da área de petróleo, você desfruta desse royalty indiretamente de um benefício do royalty do petróleo. Falando sobre benefícios de quem trabalha na área, né? São diversos os profissionais que têm interesse em trabalhar na área. Nós temos alunos que têm... Vitor, eu quero trabalhar como mergulhador, mas eu queria saber como é que é a carreira. Eu vou trabalhar até morrer. Então, assim, de maneira geral, são 25 anos de aposentadoria. É uma aposentadoria... 25 anos. Para homens e mulheres? Homens e mulheres. E a lei do offshore, regimentada a Lei 5.811, ela é uma lei dentro da CLT específica para esse regime, né? Então, são 25 anos de aposentadoria, né? Para quem é mergulhador, você também vai se aposentar com 25 anos, desde que até os 60 anos. Ou seja, chegou aos 60 anos e você já se aposenta. Porque o mergulhador ele tem um regime também especial, até por conta da acuidade. Mas fora o profissional de mergulho, que tem essa nuance, essa lacuna específica, os outros profissionais também vão estar se aposentando dentro dessa faixa. 25 anos, o trabalho em termos de benefícios, você ganha 2 a 3 vezes mais como um profissional de plataforma, profissional offshore, do que se você fosse trabalhar como soldador aqui no onshore. Onshore é em terra, offshore é embarcado no mar. Onshore em terra, o soldador ele vai ganhar X. Na plataforma ele pode ganhar até 2 vezes mais, tá? Por exemplo. E aí, poxa, eu não estou falando só sobre salário, eu estou falando também de uma rentabilidade em relação à insalubridade, quer dizer, ele vai estar coberto nos trabalhos que forem realizados, coberto financeiramente e também com todo o suporte, né? A gente está falando também de um trabalho que tem a cada atividade realizada. O César é um profissional que vai fazer um trabalho de solda. Eu sou um profissional de elétrica, nós vamos trabalhar junto. Nós temos um profissional de segurança do trabalho que vai dar todo um briefing de como será realizado esse procedimento. Nós estaremos com os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. O EPI, muita gente conhece, que é a luva, que é a máscara de solda, por exemplo, para essa atividade. O óculos, que ele te protege amplamente, né? Isso fica até essa informação, que a NR6 ela constitui, mas às vezes ela não deixa isso bem claro. O óculos, por exemplo, ele tem uma dupla proteção. Não só de proteger o profissional pela visão dele, mas também o órgão, o olho, os olhos. Então, é uma dupla proteção. Vai evitar que ele machuque uma queda de algum material e também vai evitar que ele fique com a sua visão prejudicada. Então, você está com o EPI para fazer esse procedimento e também o EPC. Mas eu não tenho ideia do que é o EPC. Um cone. O cone que a gente vê no trânsito, ele é um tipo de equipamento de proteção coletiva. É para que amplamente possamos ficar protegidos, que delimite um local a ser acessado de maneira segura. Então, você tem todo esse procedimento. Só que você vai estar em locais insalubres, ou seja, em locais que podem prejudicar a sua saúde, né, direto ou indiretamente. Então, você tem um adicional por conta disso. Você tem situações que, por mais que você tenha proteção, existe. Risco sempre existe, né? Você não tem uma proteção 100%, mas você consegue reduzir bastante com um briefing de segurança, com atenção,
com cuidado, com o uso de EPI, EPC, seguindo as normas, tá? Mas o risco de vida e de insalubridade existe. Então você recebe também o risco, o adicional de periculosidade. Aquele local é imediatamente perigoso à sua vida. Então a plataforma por si só, ou o navio rebocador, são locais que são naturalmente, por mais sinalizados que sejam, perigosos. Então nós temos esses adicionais. Vale refeição e vale alimentação, flex. Você tem empresa estrangeira, né, que popularmente os alunos falam que é empresa gringa, onde você pode receber um vale refeição, o flex, de até R$ 2.100. Você não recebe isso aqui fora. E você tem profissões sim para o primeiro embarque que não exigem experiência. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso também. Então, para quem está hoje querendo uma qualidade maior de vida, vai trabalhar 14 dias, folgar 14 dias. Isso na plataforma. Esse é um regime padrão. Se nós, por exemplo, nesse exemplo, César e eu, prestando serviço para empresas, né, do setor, como profissionais da Petrobras ou como profissionais do setor, prestando serviço terceirizado, 14. Se formos trabalhar num navio rebocador, vamos trabalhar 28 dias, vamos folgar 28 dias. Tá? E mesmo assim temos os tradicionais pela CLT, 30 dias de férias no ano, mesmo com esse regime, 14 dias em casa, 14 dias trabalhando, 28 dias em casa, 28 dias trabalhando. Temos as nossas férias assim mesmo, do mesmo jeito que um profissional que trabalha em terra, que trabalha no banco, que trabalha na clínica veterinária vai ter, se for constituído pela CLT. Além de outros contratos, né? Tem um contrato também intermitente, tem outros contratos onde você trabalha de uma maneira ainda mais, vamos dizer assim, eu não vou dizer garantida, porque não é a CLT, mas você consegue uma tranquilidade, né, para você realizar outros embarques, né, e você pode ver outros tipos de contrato. Ver uma situação? Posso dar? Claro. Quer ver uma situação? Eu tenho um aluno, ele fez um combo conosco em final de 2021, né, o mercado já estava bem aquecido, né, voltando a ficar aquecido. Ele entrou como homem de área, depois eu vou explicar um pouco sobre essa profissão. Ele é um profissional que trabalha em telecomunicações. Ele montou até um grupo que, de maneira muito bacana, ele também pôde me acrescer no grupo, né, pôde me adicionar. E ele dizia que ele era profissional que subia em poste, que era da área de comunicações. Ele fez um serviço esse ano em atmosfera explosiva. Atmosfera explosiva é um local, tá? Onde o profissional de elétrica ou outro tipo de profissional, ele tem que entrar com um dispositivo que a gente chama de oxitocímetro, né? Para poder verificar o risco de explosividade daquele local, né? Ou seja, só que estava chovendo. Imagina você fazer um serviço elétrico agora de maneira agora todo mundo vai entender. Fazer um serviço elétrico na chuva. Então, na plataforma, né, com chuva, numa área de atmosfera explosiva, não foi permitido. Ele ficou 3 dias trabalhando. Trabalhou 3 dias, era um contrato, como eu falei, mais flexível. Ele não precisou ficar os 14 dias, por exemplo. Ele ficou 3 dias, como não tinha uma previsão de melhora do tempo. Assim que o tempo deu uma melhorada, ele desembarcou. Ou seja, pegou o helicóptero e voltou para casa. Ele recebeu aquilo que estava no contrato. Então, um bom salário, né? A gente está falando de um salário aí de quase R$8.000, né, para o profissional que vai trabalhar na parte de comunicação. R$8.000? Aqui fora ele não recebe. A gente sabe que um profissional que trabalha em telecomunicações não recebe isso. É claro, ele está sempre se capacitando. Isso é algo que a gente vai conversar. Você tem que estar sempre fazendo os cursos, se capacitando, tem que estar reciclando. É bem similar ao profissional de TI, né? Tecnologia de informação. Ele tem que estar sempre se atualizando. O profissional offshore que quer ganhar mais dinheiro, que quer desenvolver, crescer, ele tem que estar sempre se atualizando também. Perfeito. Então vamos dar prosseguimento. O que acontece? Você falou sobre a questão dos benefícios e também sobre a questão da aposentadoria especial, que é de 25 anos para homens e mulheres, né? Em relação a questões como plano de saúde, seguro de vida, isso tudo também já é incluso? Sim, é porque são tantos benefícios que às vezes a gente acaba esquecendo. Plano de saúde, seguro de vida para você, esposa e filhos. Não raro, eu tenho um profissional que é nosso instrutor, tá? Nosso instrutor de taifeiro, é um profissional que embarca, que tem muita experiência. No caso do embarque dele, da empresa onde ele trabalha, fazendo um trabalho de comissário, por exemplo, não porque ele é comissário, mas porque a empresa tem esse tipo de visão,
E isso é muito bacana porque é uma visão diferenciada. Ele tem coberto pela empresa o plano de saúde do filho de 24 anos. Né? Porque o filho, dependendo da idade, ele não vai receber um plano de saúde, mas ele já tem um filho que tem 24 anos, que tem outros filhos, mas ele tem isso coberto porque a empresa ela tem essa prerrogativa. Ela quer garantir o seguro, né, de vida, né, e saúde da família, do profissional. Isso é um diferencial muito grande do Sem onshore. dúvida. Seguro de vida, naturalmente, e o plano de saúde. Isso aí é a base. E aqui fora, né, no mercado de trabalho tradicional mesmo, não tem empresa que consiga fazer isso. Não é nem só o querer oferecer, é ter condições, né? Porque o mercado de trabalho, na realidade, é composto de empresas que, desde aquela questão da crise sanitária, já não vinham tão seguras, né? Desde a crise de 2014. Veio a crise lá da pandemia em 2020 e foi derradeiro. Quem sobreviveu está mancando até hoje, a gente sabe disso. E você ter um setor que tenha condições de oferecer esse diferencial faz uma diferença e um impacto incrível na economia. César, foi muito legal que você tocou sobre pandemia 2020, porque em fevereiro de 2020, a Petrobras ela ganhou o maior leilão da história, né, de petróleo e gás. E quando você consegue ganhar ali uma licitação, um leilão, você tem um projeto que você tem que trabalhar. Dentro desse projeto, você precisa de mão de obra, certo? Então, quando passou o período da pandemia, agosto, início de setembro, cara, foi um dos períodos que nós mais tivemos procura, né? De lá para cá, claro, foi crescendo, mas assim, anteriormente a gente estava normal, mas depois que passou essa pandemia, eu não conheço nenhum setor que começou a ter uma demanda alta. Nenhum setor, a não ser o setor offshore. Começou a ter uma demanda alta, uma procura tanto para pessoa física quanto para empresas. Porque você precisa, se você ganhar um maior leilão de um setor, você tem que ter mão de obra para poder fazer com que esses projetos que você arrematou possam ir para frente. Então a contratação começou a ser constante e começou a ter uma procura muito boa. E de 2020 para cá isso só aumentou, né? Então é bacana isso porque realmente, se você pegar o que ocorreu no Brasil, as empresas, inúmeras empresas que todos sabemos que tiveram que fechar. Morreram, empresas, né? Consagradas. Acho que a melhor palavra, infelizmente, é essa. Morreram. Empresas que nós, por exemplo, como consumidores, gostávamos de frequentar, aquela cafeteria, aquele espaço, enfim, inúmeros locais que nós gostávamos de frequentar, que nós gostávamos de comprar, não existem mais. E morreram em 2020. E o setor offshore, ele só desenvolveu. Porque é um setor que ele está sempre em movimento e esse é um detalhe importante que pouca gente sabe. Um pouquinho antes do lockdown, né, houve essa oportunidade e a Petrobras, ela com esse trabalho, por que a gente fala muito da Petrobras? A Petrobras ela é a maior empresa do setor aqui no Brasil, a gente sabe disso. Só que ela é uma empresa muito forte, né, que quando ela, e a gente escuta isso muito do profissional Petrobras, quando ela se levanta, o mercado se levanta. E como ela está à frente de muitos projetos, ela atende muitas empresas estrangeiras e nacionais. E todo esse processo vai fazer com que a economia movimente. E esse movimento da economia, ele vai gerar o que todo mundo quer, que é emprego e oportunidade. Bacana. Mas dando prosseguimento, né, agora a gente vai começar a esmiuçar esse segmento, né? Vocês trabalham formando mão de obra diversificada para esse mercado. E você falou aí, por exemplo, o homem de área, falou do taifeiro. Vamos tentar ir uma por uma para o nosso público conseguir assimilar cada uma delas. O que vem a ser um homem de área e qual o perfil das pessoas que vão procurar, qual a escolaridade para ser um homem de área? Fala pra gente, por favor, sobre o homem de área. O homem de área, bom, apesar do nome, pode ser a mulher de área também. Todas as profissões são para ambos os sexos. Você tem que ter 18 anos completos. É interessante isso porque sempre tem pais ou mesmo o próprio aluno que está quase fazendo 17 anos e, poxa, eu quero fazer os cursos. Falei, então me chama em dezembro. Por quê? Porque às vezes está em setembro e o aluno vai fazer 18 anos em dezembro. Sim. Então, pela Norman 24, né, vamos primeiro explicar cada um desses cursos para a gente chegar na profissão, né? Para você embarcar, você precisa ter o CBSP, que é o curso Base de Segurança de Plataforma.
E esse curso, ele não é só exigido para o profissional offshore, ele é exigido também para o profissional marítimo, né, o aquaviário, que é um outro tipo de embarque, é embarque em navio e embarcação mercante, é o embarque de mercante, que aí é concurso. Não é muito o nosso foco, até porque são pouquíssimas vagas para milhões, né? Então, não é o nosso objetivo, na verdade, a gente brinca, né? A gente não tem uma padaria, a gente não está aqui para vender sonho, a gente está aqui para vender o que é real. Dentro do que a gente trabalha, você tem muito mais vagas para profissional offshore. E o profissional offshore ele precisa ter esse curso. Uma coisa interessante é que depois que você concluir toda a etapa de marítimo, de mercante, você tem que fazer também o curso CBSP, porque as empresas exigem o CBSP. Então, esse é um curso que você precisa fazer para embarcar. Plataforma de petróleo, navio rebocador, CBSP. Você tem algumas normas regulamentadoras que você precisa ter. Depende da área. Não sendo hotelaria, você precisa de espaço confinado, da NR33, para você trabalhar em local de difícil acesso, local inóspito. Ou trabalhar à altura, para saber como você vai trabalhar de maneira segura, a baixa altura, que é algo que pouca gente fala, mas é importante você ter esse conhecimento, ou a partir de 2 metros de altura. Por que é importante ter o conhecimento de como trabalhar em segurança a baixa altura? Porque o impacto, quando você está na baixa altura, é direto e às vezes pode ser muito maior do que a partir de 2 metros de altura, por aquilo que pareça. Então, assim, você precisa ter esse mínimo de cursos. CBSP, NR33 e 35. E aí, claro, isso vai te dar só o acesso e a segurança para embarcar. É a norma, são as normas brasileiras e o curso obrigatório. Além da NR37, que é uma norma obrigatória, o básico, antigo primeiro embarque. Fala sobre a saúde e segurança do trabalhador. Vai falar sobre uso de EPI, EPC, que a gente já conversou aqui, normas básicas de segurança e responsabilidade social. Esse é um curso obrigatório. Quais são os cursos obrigatórios? A gente vai falar mais à frente, mas já narrando, é o CBSP, chamado de salvatagem, NR37, o básico. Só que isso é só o seu acesso. Para trabalhar embarcado, você precisa ter uma profissão. Qual é a profissão que oferece 5 vagas por plataforma? É a maior oferta de vagas numa plataforma. É o homem de área. Então, 18 anos completos, mínimo ensino fundamental. Fundamental? Fundamental, é o mínimo. É o ideal? Para você que quer crescer e desenvolver, entra com o fundamental e continua estudando. Faça também o seu ensino médio, tá? Porque muitas empresas vão valorizar você ainda mais e muitas empresas vão te dar oportunidade com o ensino médio. Isso é importante. Mas a partir do fundamental você já consegue embarcar. Ah, Vitor, eu não tenho fundamental. Então tem que concluir esse fundamental. Porque é exigência da Norman 24, Diretoria de Portos e Costas Marinha do Brasil, no CBSP. E também as empresas vão te contratar com o fundamental completo. Então, o mínimo é o fundamental completo. Vamos lá. Então, eu preciso saber o que faz um homem de área, carga horária desse profissional e quanto que é a remuneração, qual o piso? Isso aí, isso é importante. O que um homem de área faz? Tá? Homem ou mulher? Homem de área. É um profissional que o trabalho principal dele... Você lembra aquela série antiga, né, mais ou menos da nossa época, o MacGyver? Sim. O homem de área é o MacGyver na plataforma. Ele é um profissional que ele vai fazer manutenção, reparo e limpeza. Só que ele vai fazer esse serviço 360 na plataforma, ou seja, em toda a plataforma ele vai atuar. Isso tem um efeito muito interessante que você vai poder criar contatos e network em todos os setores, se você quiser. Então, se você entra como homem de área, você já vai entrar pensando, poxa, gostei, quero ficar como homem de área. Isso é possível. Nós tivemos um instrutor, excelente instrutor de homem de área, que ele trabalhou 10 anos como homem de área. Ele quis, ele gostava de atuar como homem de área. E daqui a pouco eu vou falar sobre os benefícios para você entender que isso é possível e é interessante também. Só que você pode também crescer, né? Porque você vai conhecer todos esses setores. Ah, Vitor, mas eu ouvi falar que o homem de área, ele trabalha com movimentação de cargas. Sim, acho que tem espaço aqui para fazer a simulação. O homem de área, ele pode auxiliar, ele pode substituir o auxiliar de rigger. O que é o auxiliar de rigger? O que é o rigger? É um especialista em movimentação de cargas. Mas vamos terminar primeiro o homem de área para a gente não Vou terminar. É só porque assim, é importante, porque geralmente está muito relacionado à movimentação de carga e é uma atividade que o homem de área pode vir a fazer, mas não é a principal. A principal dele é manutenção e reparo. Ele pode atuar como sinaleiro, através dos gestos, né, das mãos, dos braços. Ele vai direcionar a movimentação segura que o operador de guindaste vai realizar. Ele não consegue, o operador de guindaste ele não consegue entender com o protetor auricular dele, que você vai, fala para ele, vai para a direita. Não, ele vai entender através de gestos.
O homem de área, ele trabalha também a sinalização. Agora eu vou explicar por que estou passando essa parte. Porque o homem de área ele é conhecido com 5 nomes. E você precisa entender esses 5 nomes para você poder depois buscar as vagas dentro desses 5 palavras-chave. Já fica essa informação para o currículo. É o Rustabout, que é o nome técnico do homem de área. Tá? É o sinaleiro. Então, vaga que tiver sinaleiro também é para homem de área. Auxiliar de plataforma. Não é plataformista, é auxiliar de plataforma. Auxiliar de movimentação de cargas. HDA, além de homem de área. Por isso que é importante explicar o sinaleiro também. Porque ele é conhecido por todos esses nomes. Tá, beleza. O homem de área faz manutenção, reparo, legal. Já vi que eu vou trabalhar um pouquinho. Tem também a sinalização, que pode me dar uma oportunidade depois de crescer e me tornar, se eu me especializar, auxiliar de rigger. Mas quanto eu vou ganhar sendo homem de área? Então, o salário médio, tá? Inicial, de 3.200 a 3.800. Isso é o inicial. Existem empresas, tá, do setor que pagam, depois de um ano, 4.000 bruto. Mas só para poder fazer um esclarecimento. Claro. Esse valor que você coloca é isso, mais os benefícios. Esse é o salário base. Esse é o salário base. Salário base. Tá? Então, mas você também não pode achar que você vai receber um super salário, porque a gente está falando de uma profissão que é primeiro embarque. perfeito. É o piso. Assim como a gente vai falar do taifeiro daqui a pouco. Então, não é a melhor remuneração a bordo, longe disso, mas é uma profissão para o primeiro embarque. Você é um profissional que tem grande experiência como técnico ou grande experiência como graduado. Você pode entrar direto na sua profissão, mas é muito mais rápido. A gente fala que é uma absorção mais rápida pelo mercado, né? Você consegue muito mais rapidamente uma oportunidade, um emprego como homem de área, por exemplo. E aí, no caso, como você tem esse network todo dentro da plataforma, ali você vai construindo relacionamentos. Sim. Para ir subindo a outras condições, a outras oportunidades, né? Sim. Após, assim, o homem de área, como que ele se torna um supervisor? Como que é a carreira de um homem de área? Sim. Eu acho que é interessante, primeiro, a gente passar, César, como é que é a estrutura da plataforma, se você me permite. Claro. E aí você consegue ter uma compreensão, porque às vezes as pessoas não têm essa noção e a gente está aqui para esclarecer tudo isso. Tudo que for possível dentro do nosso tempo limitado, mas a gente vai trabalhar isso. A plataforma ela pode ser uma plataforma de produção. Quer ver uma coisa? Aquela plataforma que você vê que tem uma torre. É uma plataforma de produção. Né? É uma plataforma que vai ter um profissional de plataformista, por exemplo, trabalhando diretamente na exploração desse petróleo. Né? Então, é interessante entender que a plataforma ela pode estar em produção ou parada. A gente costuma chamar de parada de plataforma. Tá, e parada, quem vai trabalhar nela? Tem profissionais essenciais. Você vai precisar de um taifeiro, vai precisar de um cozinheiro, você vai precisar de um taifeiro, vai precisar de um cozinheiro, você vai precisar de um homem de área, você vai precisar de um profissional para cuidar daquela estrutura. E a gente entra em 2 profissionais também que são essenciais. A estrutura da plataforma, César, ela é composta de quê? Fisicamente. Não sei, diga. Aço, ferro. A estrutura da plataforma, do início dela até o fim, ou seja, submersa, ela é composta de uma estrutura que vai corroer. Então você precisa de um profissional de pintura e de solda, fazendo todo um trabalho, inclusive o profissional de soldador subaquático faz esse trabalho, né? Ganha muito bem, inclusive, vai fazer todo esse trabalho e quando ele estiver na base, ele já vai ter que voltar voltar a fazer esse trabalho, por quê? Porque aquilo é corrosivo. Toda a estrutura da plataforma ela vai se corroendo, porque você tem no mar uma série de elementos, não precisa se aprofundar, mas também tem muito sal, tem muitos elementos químicos que vão corroer a estrutura. Então, esses profissionais são essenciais, a plataforma funcionando, produzindo ou parada de plataforma. Enfermeiro, porque onde tem profissional, tem que ter um profissional de saúde, pode ser enfermeiro ou técnico de enfermagem, né? Você precisa ter um profissional de gestão e de segurança do trabalho. Então, olha quantos profissionais, falando de maneira rápida e rasa, você precisa ter numa plataforma, estando ela parada ou em produção. Em produção, muito mais. Mas parada, você também precisa ter. Estou vendo uma plataforma ali e tal, mas não está fazendo nenhum trabalho agora. Mas existe um trabalho a ser realizado. Enquanto não há, ela está produzindo. Ela está produzindo, está se mantendo estruturalmente também. E tem profissionais para trabalhar nessa área. O homem de área é um desses. O homem de área é um profissional que é serviço essencial.
e o serviço essencial, homem de área, taifeiro, a grande maioria das empresas não exige experiência. Esse é um diferencial grande para você entrar com essa profissão de primeiro embarque. O profissional técnico em segurança do trabalho, por exemplo, assim, dentro de uma plataforma você costuma ter quantos técnicos em segurança do trabalho, em média? Você pode ter até 2 técnicos de segurança do trabalho, tá? E você tem também um profissional de gestão, né? Profissional chamado... A Petrobras chama um profissional dela de gestão de GPLAT, né? O profissional que não é um profissional da Petrobras, é um profissional terceirizado, uma plataforma comum, é o GIO, que é o gerente offshore. Quaisquer situações que ocorram, né, de algum tipo, seja na movimentação de carga, qualquer tipo de acidente ou quase acidente, qualquer situação de análise, o responsável direto é o GIO. Até que seja feita toda uma auditoria, uma sindicância sobre o porquê daquela situação, daquele acidente. Então, depende também da estrutura da plataforma, né? Alguns profissionais, você vai ter muitos profissionais na plataforma daquela função ou não. Se você estiver falando hoje de uma plataforma maior, que a gente chama de Flotel, você tem Flotel, como o nome bem diz, é uma plataforma diferenciada. O nome Flotel, ele puxa essa questão do hotel porque os alojamentos são diferentes, né? Você pode ter um cinema, você pode ter um campinho de futebol ali dentro, pode ter. Então você tem um pouco mais de conforto e você tem um número maior também de profissionais para cuidar dos camarotes. Os camarotes são os quartos na plataforma. Quem faz esse trabalho principal na plataforma é o taifeiro. Você não vai trabalhar com 4, 5 taifeiros numa plataforma que você tem uma quantidade enorme de profissionais trabalhando. Você vai trabalhar com um número bem maior. A gente está falando de mais de 20, 30 taifeiros ali operando, mas você está falando de um flotel. Então, dependendo da unidade, dependendo da embarcação, você vai ter um número maior daqueles profissionais. Geralmente, de segurança um pouco mais limitado, mais presente, até porque você tem outras situações de gestão também na plataforma, mas há situações de você ter um número, por exemplo, de profissional de mão de obra, que é o taifeiro, muito maior. E isso, para a gente, é excelente, porque é onde o nosso público que nunca embarcou vai entrar, para que ele crie ali um network, um contato e possa crescer se ele continuar se capacitando em outras profissões. Pode, por exemplo, nós temos um instrutor que ele trabalha numa grande empresa. Ele já era técnico de segurança do trabalho. Ele entrou como homem de área. Ficou na empresa como homem de área. Se não me engano, ele ficou 1 ou 2 anos como homem de área. E depois ele migrou para o supervisor, porque ele já era TST, dos riggers, dos profissionais de movimentação de carga. E aí, respondendo a sua pergunta sobre como o homem de área pode crescer e ganhar um salário melhor, é ele fazer um curso de formação de auxiliar rigger. Chama-se curso de formação rigger. Ele começa como auxiliar de rigger, e aí o salário dele já vai a 5.500. Depois ele vai a rigger, uma média de R$7.000. Supervisor, uma média sendo bem transparente, sem exageros, R$8.000, R$8.500. Supervisor rigger. E aí é realmente onde é o plus, é onde o homem de área vai se desenvolvendo. Mas tudo começa com o homem de área. Você vai, aos pouquinhos, se capacitando. Então, existe um supervisor de homem de área? É o supervisor rigger. É o supervisor geral, de movimentação de carga. Pode ter um supervisor na função? Pode. Mas onde é que o homem de área vai ganhar mais dinheiro? Quando ele se capacitar com formação rigger. É o ideal. E qual a formação de um supervisor rigger? É necessário que ele tenha o quê? Médio ou superior? Então, para quem quer ser um supervisor rigger, pelo menos o médio. Tá? Um profissional de gestão administrativa, por exemplo, ele não vai ter a função a bordo. Como tem muita função que você não vai encontrar na plataforma. Quando a gente fala a bordo, é na plataforma. Fisioterapeuta, você não vai encontrar. Né? Psicólogo, você não vai encontrar. Você tem na empresa. A empresa vai te atender. O médico vai te atender, mas não na plataforma. Na plataforma você vai ter outros profissionais cuidando dessa parte, te auxiliando na tua alimentação, nutricionista, o comissário vai dar um suporte. Antigamente quem fazia muito isso era o enfermeiro e o comissário. Agora o nutricionista está cuidando dessa parte porque a alimentação também é muito mental. Né? Então ele vai auxiliando você também. Então você tem outras atividades. E o administrador, cara, acabei de me formar como administrador. Mas eu quero entrar no setor offshore. Eu posso aproveitar essa minha formação e ir trabalhando como homem de área. Quando tiver uma oportunidade, a empresa já sabe que eu tenho uma noção de gestão, então vai me aproveitar. Ou, poxa, me formei em administração, eu posso buscar... mas eu gosto muito de logística. Eu fiz logística a minha vida inteira, eu trabalhei com logística, sou técnico em logística. Almoxarife.
Auxiliar de almoxarifado. É onde você vai conseguir encontrar dentro da sua especialidade uma profissão ali. E no caso do homem de área, tanto uma formação nesse exemplo como administrador, quanto um nível médio, e quanto ele se especializar também como profissional de movimentação de carga, é melhor. Qual é o setor, de maneira geral, na indústria, que sempre precisa de mão de obra e profissionais? E aí você vai ter profissional no porto, você vai ter profissional, necessidade de mão de obra no estaleiro, na plataforma e no navio. É o homem de área, é o profissional de movimentação de carga. É o que mais tem vagas na indústria de maneira geral. Aí eu estou falando amplamente, além do offshore. Homem de área, Vitor, dá para trabalhar em estaleiro? Sim. Porto? Sim. No Porto do Açu, ano passado, em setembro, tinha 15 vagas para homem de área. Esse mesmo mês, no ano passado, no Porto do Açu. Vitor, e onde que eu vou começar a trabalhar? Eu já sei como é a estrutura da plataforma, só que eu quero começar. Eu não quero esperar, de repente, uma oportunidade ou uma empresa me chamar. Vá até um estaleiro. Estaleiro é o lugar do teu primeiro combate buscando a tua oportunidade. E a gente sempre conversa isso com os alunos. Nós tivemos uma palestra de empregabilidade, onde nós sempre conversamos com os alunos, né, que nós temos periodicamente no curso Salvatagem, para o aluno de Salvatagem, de CBSP. E tinha uma engenheira que tinha mais tempo de embarque que o próprio gestor, que estava na palestra junto comigo, que já trabalha há 27 anos no setor, o Neilson. E a engenheira falou, exatamente, eu comecei no estaleiro. E na época eu tinha uma empresa e esse curso era caríssimo. Esse curso agora é bem mais em conta, a gente vai falar disso também, se tiver oportunidade. Claro. E esse é o ideal, eles têm que ir para o estaleiro. Estava conversando isso hoje com eles. Estaleiro é o ponto inicial. Não quer ficar esperando a oportunidade? Acabou o seu curso? O profissional que é contratado no estaleiro, César, geralmente é um profissional que ele vive na região, ele é acessível para o estaleiro, só que ele não tem noção de combate a incêndio, ele não tem noção de primeiros socorros, ele não tem noção de sobrevivência no mar. Nem homem ao mar, nada. Você que fez o curso CBSP de Salvatagem não só tem essa noção, como também tem um certificado que te habilita, com toda a carga horária, registrando que você tem essa experiência. Leva o teu currículo bem preparado no estaleiro, que o estaleiro vai falar, opa, tem um cara aqui que tem, porque esse local aqui corre um certo risco de incêndio, estou precisando de uma vaga que precisa de um profissional que tenha conhecimento de primeiro socorro. Esse cara me atende. Perfeito. Então, vamos lá. Falamos sobre a profissão do homem de área. Ok. Agora, vamos falar voltar nesses cursos que são necessários para quem já tem a profissão. É necessário ter o CBSP, HILT, Salvatagem. Me fale, por favor, como são esses cursos, o investimento que a pessoa precisa fazer e a carga horária de cada um deles. Esses cursos são online, são presenciais? Disserta pra gente sobre isso, porque tenho certeza que muita gente hoje, nesse momento, está pensando nessa possibilidade. Sim. O curso de CBSP, que é o curso obrigatório, você tem um cronograma que você vai estudar o primeiro socorro, como nós falamos, né? A responsabilidade social, que é muito importante. Quando você fala de responsabilidade social, nós estamos falando sobre você conviver na plataforma com uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece num primeiro embarque. Claro, você vai criando ali um ritmo familiar, né, que você vai ficar 14 dias com essas pessoas, mas que você não conhece durante 14 dias. Então você precisa trabalhar o seu controle emocional, a sua empatia. Quando você fala no curso de CBSP sobre emissor e receptor, você precisa realmente entender o que é você passar uma mensagem e o que é você ouvir de maneira mais ampla do que simplesmente falar e ouvir. O momento de falar e o momento de ouvir. E você vai se adaptando, claro. Então a Marinha, ela consolidou em 5 disciplinas o curso de CBSP, que está sempre se atualizando, a última atualização, que é a de número 4, né, atualização recente. Nessa atualização, a Marinha colocou que você pode fazer o curso em 5 dias presenciais, de 8 às 17, de segunda a sexta. A Marinha não permite curso prático noturno na norma. O que quer dizer? Se o prático é o principal, então não é permitido fazer curso noturno. O curso tem que ser diurno, de 8 às 17. Fim de semana, com o advento do semipresencial, que a gente vai falar, praticamente você não tem mais. Eu humildemente, era o profissional de gestão que mais fazia curso aos fins de semana de CBSP. Eu fazia 5 sábados. Fiz muita turma. 2019, 2020, até um pouquinho antes da pandemia, fiz muita turma fim de semana. Acho que até um pouquinho depois, mas depois parei. Por quê? Porque a gente teve o semipresencial.
Porque para você pagar um curso, que esse curso já foi bem mais caro, tá? Lá fora é $3.000. Aqui esse curso já foi quase R$3.000. Só que esse curso foi baixando o preço com o tempo. Em 2010 para 2011, o curso chegou a R$1.350. Hoje a faixa de um curso de CBSP, tá? Com o Hilt, você vai pagar aí R$845 à vista. Tá? Essa é a média de valor. E aí, como é que você faz para pagar um curso como esse? A gente sabe que não é mais tão caro, mas sem trabalhar. Você tem que trabalhar. E geralmente você trabalha de segunda a sexta. Você tem a possibilidade de fazer o curso semipresencial, né? Que é um curso que a Marinha homologou, ou seja, é um curso credenciado, é um curso que é autorizado pela credenciadora Marinha do Brasil, onde você faz toda a teoria online. Você vai estudar a hora que você quiser, no seu tempo. Basta ter acesso à internet. Vai usar um smartphone, certo? Vai usar um computador, um tablet. Se eu quiser acordar de madrugada, estou sem sono, vou estudar. Estuda. A plataforma está disponível. Plataforma de Marinha, né, acessível. Vai estudar. Concluiu a teoria, vai marcar com 2 a 3 dias de antecedência a sua prática numa sexta-feira combinar. No horário de 7h30 até umas 17 horas. Tá? 16h30, 17 horas. Vai ter que comparecer presencial nesse dia, um único dia presencial, para fazer a sua prática e também a avaliação teórica final. Nesse dia, você recebe o certificado de Hilt e a declaração da empresa credenciada, por exemplo, Multilink, onde você já tem autorização para embarcar. Esse aqui é o CBSP Hilt. É bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais dinâmico. E mais, eu acho que a Marinha, nesse processo, ela realmente escutou bastante as empresas e entendeu um cenário moderno onde nós não temos mais tanto tempo, principalmente trabalhando, porque para pagar R$800 de um curso, 900, ou até de um combo maior, eu preciso ter essa condição. E para ter essa condição eu tenho que trabalhar. Então, hoje, qual é o curso que nós temos maior demanda? É o curso EAD, né? O semipresencial. Teoria online, uma sexta prática presencial. Perfeito. E em relação à questão do taifeiro, que você começou a nos falar, né? Fala um pouquinho, por favor, dessa profissão. Quanto que ganha um taifeiro? Você pode ver que a gente está introduzindo essa área aqui agora, né? E a gente está querendo entender em detalhes cada uma dessas áreas, cada uma dessas profissões, né? Por onde o profissional pode entrar nesse mercado. Então, o taifeiro agora, foco total nele. Vamos entender o que ele faz e quanto ele ganha. Taifeiro. Eu procuro, de uma maneira geral, a própria Multilink procura sempre ser transparente com o aluno. Você quer fazer um combo completo de homem de área? Você vai investir de R$1.200 a R$1.500. Um combo para você ficar bem capacitado para o embarque. Acabei o curso, estou pronto? Está pronto. Você vai investir nessa faixa. O taifeiro, você vai investir entre R$995 e R$1.200. E aí, Vitor, qual é o curso que você mais indica para quem nunca embarcou? Taifeiro Offshore. Tudo que uma empresa quer, a escola Multilink quer, o senhor Salvatagem quer, é que o aluno consiga embarcar. Embarcando, o aluno vai ficar feliz, nós vamos ganhar nosso mês. A gente não ganha o dia, não. É todo dia que tem aluno embarcando? Não, mas está com frequência. A gente pode dizer com frequência que nossos profissionais, nossos alunos estão embarcando. Toda a turma nossa de taifeiro tem pelo menos um aluno embarcando. Vou contar essa história aqui. Você vai ficar muito feliz e vai divulgar a nossa escola e vai reciclar o curso com a gente. E é isso que a gente quer. Todo mundo fica feliz. E esse primeiro embarque é muito mais fácil como o taifeiro offshore. Por quê? Se o homem de área é o MacGyver, geral, o taifeiro é o MacGyver do camarote na plataforma. Ele tem que fazer manutenção e reparo no camarote. Como é que é um camarote normal, clássico? Você tem ali um beliche, né? O alojamento, camarote, quarto, é homem ou mulher. Tá? Homem e mulher não ficam juntos no mesmo alojamento. Ou só 2 homens ou só 2 mulheres. Tá? Até porque, isso é importante a gente falar, porque a NR37 tem até um anexo novo que está sendo atualizado sobre isso. Assédio é um assunto sério a bordo, mais do que aqui fora. Então, logo, César e eu não temos sexo. E eu vou falar diretamente aqui no podcast, o mesmo que eu falo com os meus alunos. E se vocês forem espertos, até depois do desembarque, vai continuar assim.
Somos colegas de trabalho sem sexo, tá? Isso é importante, isso aí, porque depois que você embarca, se você for prejudicado numa situação como essa, se você for, dependendo do grau da situação, nunca mais você embarca. Então é bom a gente já abrir, deixar esse tema bem, bem claro. E aí você tem um camarote, né? Voltando aqui. Tem um beliche e você tem um lavabo, você tem um banheiro, né? Você tem um bom chuveiro. Você está falando sobre um camarote tradicional de uma plataforma, tá? Você tem que fazer como taifeiro, toda essa manutenção e reparo. Imagina um quarto de hotel que você tem aquelas toalhinhas dobradas em formato de cisne ou de barquinho. Você tem que fazer esse tipo de dobradura também na toalha, colocar um chocolatezinho. Ou seja, você tem um trabalho a fazer de maneira ágil, tá? Esse é o trabalho principal do taifeiro na plataforma e o taifeiro no navio, numa outra embarcação. Na plataforma você vai também fazer um pouco de trabalho de taifeiro de piso, tem algumas outras atividades. E no navio, na embarcação, aí você vai um pouco mais além. Aí você tem que saber preparar pequenas sobremesas, né? Você faz um papel um pouco mais de auxiliar também do cozinheiro. Não especificamente, mas você vai ter um pouco mais de trabalho nessa esfera. O que eu quero dizer é que o taifeiro é assim um MacGyver, só que a grande maioria das empresas não exige experiência para o taifeiro. Tem empresas grandes do setor, a gente não pode citar nomes aqui, mas empresas grandes do setor. Você que está aí, que está nos assistindo, pode fazer uma pesquisa agora. Eu quero procurar uma empresa grande do setor, que antes exigia 6 meses de experiência, que não está exigindo mais experiência para o taifeiro. Claro, tudo tem um preço. O taifeiro, a remuneração dele é das mais baixas. Você vai compor aí a remuneração do taifeiro com benefícios, tem empresa que vai te pagar 2.200, 2.500. Você não vai receber igual homem de área. Só que a parte boa é o seguinte, às vezes você tem uma outra profissão técnica, às vezes você tem um objetivo maior e você só quer botar o pezinho na plataforma. Vitor, eu só quero entrar, eu quero uma chance. E aí, às vezes, é tudo que você precisa. Às vezes você tem um potencial imenso, você é um cara que se relaciona muito bem, você pode ir longe. Taifeiro offshore é a melhor opção hoje para um primeiro embarque. Perfeito. E em relação a essa questão que você colocou, né, é sempre muito importante colocar também essa questão do assédio, né, que foi dita, porque isso hoje em dia virou um problema crônico. As pessoas não estão sabendo separar. A gente ouve isso muito nas empresas. Pô, o cara é até bacana, tem conhecimento, mas não pode ver mulher, é complicado, o cara se envolve com situações que não deveria, enfim. E você também tem uma galera, eu observei muito isso dentro da Reduc durante um período, né, na refinaria Duque de Caxias, que às vezes o camarada trabalhava lá 6, 7 meses, crescia o olho nas parcelas do seguro-desemprego e começava a gerar algumas situações para ser mandado embora e pegar a rescisão. No meio da embarcação, né, no meio de plataforma, isso é abominado. E quem fizer algo desse tipo, a gente sabe que entra para uma listinha ali que não entra mais. Fala um pouco para nós sobre essa questão da postura profissional, porque nós sabemos que isso é algo que faz toda a diferença, mas muita gente não assimila ou acha que é um exagero, né? Ah, isso aí é o pessoal que joga do lado do patrão, melhor amigo do homem, só que não é assim. Existe uma responsabilidade civil, existe uma série de coisas que envolve isso e empresas podem até perder seus contratos por causa de atitudes que não estejam de acordo com aquilo que seja o esperado. Como você é uma autoridade, o senhor Salvataggi pode com certeza falar sobre esse assunto. Discorre sobre isso para nós, por favor. Então, na verdade, primeiro sobre a questão do assédio. Uma que nós temos elementos para falar, tá? Nós já tivemos informações, né, de profissionais da área, mulheres inclusive, né? Porque ocorre muito, é sempre bom deixar isso claro, tá? Você que é mulher tem que evitar isso também, porque isso pode vir de onde você menos imagina. Pode ser um homem que vai dizer que você está assediando, está sendo assediado. Não, eu estou sendo assediado por fulana. E olha, eu vou falar para você, hoje isso é tão sério, tão grave, que você não precisa de muitos elementos, muitas testemunhas para isso não. A Petrobras, ela simplesmente pede o desligamento e acabou. E se sujar o seu CISPAT, né, a parte que a gente tem de identificação de segurança do trabalho, você não embarca mais. Você não embarca mais. Nunca mais você embarca, nem aqui no Brasil, nem no mundo. Então, tem que tomar muito cuidado. Homens e mulheres.
Isso é muito sério. Ah, Vitor, poxa, eu quero embarcar porque, poxa, é meu sonho. Se a gente fosse entrar na esfera do navio de cruzeiro, porque aí são outros cursos, né? Isso também está sendo bem fiscalizado lá, porque o CBSN, que é o curso obrigatório para embarque em navio de cruzeiro, ele também faz parte da Norman 24, da Marinha do Brasil. Então, se o teu objetivo é embarcar em navio de cruzeiro, que você fica mais tempo embarcado, ou plataforma de petróleo, para fazer amigos, você está no lugar errado. Né? Você vai ter um trabalho sério. Alguns profissionais vão trabalhar 12 horas, porque é por isso que é 14 dias embarcado, 14 dias em terra. Você trabalha 12 horas por dia, você tem um descanso, né, de 36 horas. Tá, mas nem o GIO, nem o gerente offshore pode ficar indo e voltando todo dia, né? Porque um helicóptero é segurança e é muito caro, esse tipo de translado. Então é bom já para explicar por que você vai ficar 14 dias, por que você folga 14 dias. O que você vai folgar é um direito seu trabalhista. Por exemplo, CLT, trabalho 12 por 36, trabalho um dia de 7 da manhã às 19 horas e aí folgo, né, 36 horas. Depois eu volto. Isso poderia ser aqui em terra como offshore, né, no mar. Então, assim, alguns profissionais vão trabalhar até mais de 12 horas, tá? Um pouquinho mais de 12 horas, outros menos. Um nutricionista fiscalizador. Ele vai fazer todo o trabalho dele, ele vai fiscalizar as câmeras frigoríferas, né? Ele vai verificar o trabalho do taifeiro, ele vai receber muitos direcionamentos do comissário também para poder trabalhar essa questão da postura. E em 7 dias, geralmente, ele já encerrou o trabalho dele. Os outros 7 dias ele vai ficar de molho. Ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar relaxado. Tem trabalho? Tem, mas vai ficar muito mais tranquilo. Vai ser um trabalho muito mais de relatórios, vai ser bem mais tranquilo. Mas tem profissão como homem de área que vai trabalhar, taifeiro vai trabalhar. O cozinheiro. É muito melhor, claro, você trabalhar 14 dias e folgar 14 do que viver a vida de um cozinheiro aqui, que tem 1 dia, 2 dias. Aqui no Rio de Janeiro é assim, né? Você tem 1 dia, 2 dias de folga no mês, como chefe de cozinha, como cozinheiro. Eu tive... acho que foi 2018 ou 2019, tá? Não sei precisar o tempo. Eu tive o chefe de um grande hotel de Copacabana, Zona Sul do Rio, fazendo curso comigo. Ele falou: Vitor, eu sei que eu vou ganhar bem menos, porque o cara é chefe de um grande hotel, mas eu vou ter uma coisa que eu não tenho hoje, que é qualidade de vida. É um tempo com a minha família. Pô, pro cozinheiro é extraordinário trabalhar embarcado. Ele vai trabalhar 14 dias, vai folgar 14 dias. E ainda vai ter o mêsinho, não vamos esquecer, né? O mês de férias, que é um direito dele. Tá? Então, assim, é um lugar para trabalhar sério. Não é um local para você ficar realmente... Se você quer brincar, não é o teu local. Não à toa, tem muitos profissionais, isso é bem relevante, né? Tem muitos profissionais com 57, com 60 anos fazendo curso e embarcando, tá? Eu tive um profissional... Bacana, né? Pô, eu tive um profissional de 62 anos, maneta, embarcando. Ele não tinha uma das mãos. Meu pai é deficiente visual. Às vezes ele me liga e fala: pô, eu quero trabalhar embarcado, como é que faz? Quero fazer o curso. Eu falo: pai, se tiver uma outra vida, porque meu pai é totalmente cego. Ele deve ter 3% atualmente. Não dá. Totalmente surdo? Não dá. Já conversei até com familiares, né? Falei: olha, a pessoa não é proibida de fazer o curso. Ela vai ter que ter alguém ao lado. Mas não vai embarcar. Não embarca. Agora, se você tem algum defeito, né, dependendo da tua acuidade, do CID, isso tudo vai ser verificado pela empresa. Ou um aluno que só tinha uma das mãos, né? O cara tinha 62 anos, uma das mãos, na época que ele fez o curso, já tem uns 2 anos isso. Só que o cara embarcou, porque as atividades que ele exercia não eram necessárias, o profissional embarcou. E o que vale para você com 57 anos, 60 anos, 47, você fazer um curso e embarcar? Se você for uma pessoa séria. Porque tem muita gente que não leva a sério, mais nova, que está ali para tirar uma foto, se filmar, fazer uma graça, né? Enfim, e a empresa está vendo tudo isso. Então, não é um local realmente de você entrar para ficar 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses e, pô, de repente começar a fazer um drama com a empresa para sair. No offshore, apesar de já ter muitas empresas do setor, você trabalha numa empresa e trabalha na outra. As pessoas se conhecem de uma empresa para outra. Você se queima nessa aqui, não trabalhando de maneira séria, e o gerente da outra empresa conhece esse gerente aqui, né? Isso já acontece até no onshore, né? Mas no offshore, cara, isso parece que... E olha que tem muita empresa offshore, mas isso parece que é tão perto, tão próximo. Parece Sim. que é um canal assim, como se você tivesse uma empresa aqui nessa sala e uma empresa na outra. Então,
toda a sua postura e comportamento, ela vai se refletir. Tem uma coisa muito interessante, um estudo que diz que, na verdade, 80% do que você passa quando está trabalhando, por exemplo, é o comportamental. Só 20% é a execução das suas atividades. Então, se você for uma pessoa que tiver uma boa postura, você não precisa ser nem o melhor profissional daquele serviço. Mas fala tanto essa boa postura, fala tanto esse profissional que eu posso contar. Não, ele não é dos melhores, mas pô, eu sei que se eu chamar ele para aquela tarefa, eu posso contar. Pô, ele já está há 2 anos embarcando aqui nessa empresa aqui. Poxa, bacana, vamos dar uma oportunidade para ele. Pode ter certeza que o teu comportamental, o que você passa como profissional, ele vai ter um impacto muito maior até do que a execução das atividades. Isso é muito sério. Perfeito. Você comentou também sobre o nutricionista fiscalizador, né? Isso quer dizer que a gente também tem aí profissionais da nutrição, da engenharia, que podem vir a embarcar também, podem ter uma alavancagem salarial. Um nutricionista hoje, fiscalizador, trabalha recebendo quanto mais ou menos mensal? Então, o nutricionista aqui em terra, que ganha R$3.000, ele está sorrindo de ponta a ponta. Se você trabalha numa empresa, numa DOF, chega no Oscan, você pode estar ganhando R$8.000. Tem nutricionista que ganha 10, né? Que é o caso do fiscalizador. Você pode ganhar realmente um excelente salário, né? Porque você tem uma responsabilidade muito grande, você é um profissional de nível superior. Ah, Vitor, tem profissional nutricionista que está embarcando sem experiência? Muitos. É um profissional que tem uma procura muito grande, tem muita vaga para nutricionista. Mas é um nutricionista, né? Essa que é a questão. Se você tiver uma experiência aqui fora, num restaurante japonês, numa fiscalização como nutricionista num mercado, essa experiência em carteira ela vai contar muito no offshore. E aí você embarca. Embarcou, cara, a tua vida muda. Por isso que eu acho interessante a gente trabalhar um ponto essencial. A humildade que eu cheguei, se eu não cheguei, já se prepara para chegar, tá? É a mesma que tem que continuar consistente até o final. Porque, como eu falei, o comportamental, ele faz diferença e aqui fora você pode ter várias oportunidades. Quer ver uma coisa legal? Você é nutricionista embarcado ou você é um profissional de elétrica embarcado, que é serviço essencial, né? Assim como solda e pintura. Aqui fora você pode ter uma empresa de elétrica, você tem outros 14 dias. Aqui fora você pode ter outros trabalhos. Agora, se você se queimar lá, pode ter certeza, cara. Tudo que você faz, hoje em dia, tem uma viralização muito grande. Sim. Vai se queimar lá, essa empresa que você se queimou vai se queimar, vai te queimar na outra e você vai ficar prejudicado. Essa humildade é muito importante. E falando um pouco de salários, né? Que é uma dúvida que eu acho que é geral, queria só me antecipar um pouquinho, César. Existem profissionais a nível técnico ganhando um salário muito bom, muito melhor do que aqui fora. Tá? Só que é bom a gente saber também quais são as melhores opções para entrar, né? Um técnico de automação, ele não é o que ganha um melhor salário, ele vai ganhar numa faixa de R$4.000. Um técnico em elétrica já ganha um pouco mais. Poxa, Vitor, eu sou eletricista, eu tenho experiência em carteira. Ótimo. Pô, eu tenho experiência em carteira e tenho curso técnico de elétrica. Que dupla, hein? Perfeito para você buscar a tua oportunidade. Já está ganhando um pouquinho mais. Porque é um profissional também de serviço essencial. Pô, para a plataforma funcionar precisa de quê? Energia. Então ele precisa, mas ele também tem que entender se eu estou numa embarcação, qual que é a voltagem dessa embarcação? É igual a de casa, 110, 220? É 440, que é um padrão de uma embarcação de um navio normal? Ou da plataforma é diferente? Eu preciso saber até para uma entrevista técnica esses detalhes. Então eu preciso começar a estudar mais a fundo sobre a minha profissão com atuação na plataforma, né? Um técnico em mecânica. Porque a plataforma, os serviços todos são muito de produção, é tudo mecânico. Por isso que você não tem alguns profissionais, como eu citei, fisioterapeuta, porque tudo ali na plataforma tá voltado para a mecânica daquela engrenagem que é a plataforma, uma grande engrenagem, funcionar para quê? Para você ter a amostragem, pegar os resíduos de petróleo para fazer estudo, ver se naquele local efetivamente, se for uma plataforma de exploração, tem petróleo, qual o tipo de petróleo, quais são os resíduos, eu vou ver nessa amostragem. Eu tenho que ter esse profissional trabalhando ali. O profissional de mecânica, ele pode ganhar até R$7.000. Só que não é, por exemplo, técnico de mecânica, a profissão ideal para quem quer um primeiro embarque. É ideal, sendo técnico de mecânica, começar como um homem de área. Você começa a manutenção, são 5 homens de área. Você tem a tua panela ali, você tem o seu time.
todo mundo sabe dentro daqueles 5 quem é cozinheiro, quem é técnico de trabalho, quem é um técnico de mecânica. Você vai trabalhando aquilo ali. 6 meses a 1 ano, a empresa pode te promover. Porque quando ela vê o teu currículo, ela tem que saber isso aí. Isso é uma coisa legal, né? Que é a estrutura do currículo. Pô, atuar em meados de maior experiência como homem de área. Porque o homem de área, para fazer faxina, precisa ter experiência? Não. Então, se você tiver feito faxina aqui fora, conta. O que eu acho que é interessante você fazer? Para você conseguir, por exemplo, ter um QI aqui fora para te ajudar lá. É bom entrar em contato com aquela empresa que você trabalhou, no BK, no Burger King. Trabalhou há 5 anos atrás. É o mesmo supervisor que está lá. Entra em contato com ele. Fala, poxa, eu fazia um pouco de tudo. Eu sei que eu era caixa, não pode mentir, tá? No currículo não pode mentir, mas eu fazia um pouco de tudo. Se alguma empresa entrar em contato perguntando se eu tenho experiência em manutenção, limpeza, faxina, você pode corroborar? O senhor pode confirmar? Pô, legal. Mas assim, seja humilde, lembra da humildade? Não sai falando que você está buscando offshore, não. Seja humilde, já começa a humildade daí. Estou procurando algo, fulano, César, mas eu quero começar por baixo. Limpeza, manutenção. Pode me ajudar? Já vai tocar o coração do ex-empregador. E aí aproveita e pede humildemente. Seu César, desculpa abusar, mas eu vou até o senhor. O senhor consegue fazer uma carta de recomendação para mim? Aí você já tem um homem de área, não exige experiência. A maioria das empresas. Já tem um homem de área. Já tem um combo. Já tem uma carta de recomendação. E você já tem alguém para, quando uma empresa... Porque a empresa não pode se aprofundar quando ela faz esse tipo de ligação, tá? A LGBT, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impede isso. Então, geralmente, são 3 perguntas. Para saber se o César ele tinha uma experiência em limpeza e manutenção. Homem de área. Boa tarde, seu César. Seu Vitor, tudo bem? Tudo bem. O César, fulano de tal, trabalhou com você? Júlio César da Silva, um exemplo. Trabalhou sim. Era bom profissional? Sim. O que ele fazia? Manutenção, limpeza. Ele já sabe, né? Você vai ligar para isso. O cara era bom, pode contar com ele. Você recomenda ele? Sim, obrigado. Tchau, acabou. Uma ligação curta, uma ligação simples. Você já tem esse respaldo. Então, essa humildade, esse contato, esse relacionamento pessoal, ele já tem que ocorrer agora, no onshore, para que você, quando chegar no offshore, isso aí possa te colocar à frente dos outros. Eu acho que esse ponto é importante, que às vezes não é falado. E, geralmente as escolas de treinamento não fazem, mas a parceira Multilink, a empresa Multilink já faz isso já há bastante tempo. Quem fazia esse trabalho de orientar de maneira gratuita os alunos era o diretor da Multilink, Marcelo Coutinho. E ele me deu essa oportunidade de estar fazendo, que sou muito grato, de estar dando prosseguimento a esse trabalho. E como administrador, nós fomos ampliando. Hoje nós temos 3 profissionais do setor offshore, administradores offshore, que dão todo esse suporte, não só no currículo, LinkedIn, nós vamos dando dicas. Eu faço uma simulação de entrevista com a turma. Então, tudo isso faz com que o aluno saia muito mais capacitado da escola do que meramente só fazer os cursos. Pô, é uma escola de qualidade, são bons instrutores, todos credenciados, é segura. A logo da Multilink tem 24 anos. As empresas que não treinaram, não estão treinando, já treinaram. A maioria treina, né, realmente com a nossa escola. Mas também não é só o curso, né? Tem esse benefício de você deixar o profissional bem capacitado. Isso eu acho que é bem bacana. Perfeito. É interessante ouvir todas essas colocações, porque além da formação é necessário que a pessoa também tenha uma visão de comportamento, porque isso muitas vezes deveria vir de casa, mas a gente vê que as pessoas estão numa vibe um pouco complicada hoje em dia. E algumas pessoas, até com um bom currículo, às vezes perdem a oportunidade por não saberem se colocar diante do mercado. Muito bom, muito interessante. E vamos lá, a nível de engenharia, eu tenho um profissional que já é um engenheiro formado. O que ele pode fazer nesse segmento? É ideal que ele busque algo relacionado ao petróleo. Me formei em engenharia civil. Mas pode buscar uma pós. Você tem pós em segurança do trabalho, você tem pós em química, pós em petróleo, né? Pós em automação, engenharia de automação. Você tem uma série de oportunidades que você pode trabalhar. Pô, Vitor, mas um profissional de engenharia, ele pode ser chamado para uma oportunidade diretamente? Pode. Esse contato bacana que a Multilink tem com as empresas, né, do setor offshore. Há 2 meses atrás, uma empresa me solicitou um engenheiro com experiência em ancoragem e um engenheiro recém-formado. Isso é muito interessante. Quando você tem... Isso é interessante não só para o engenheiro, tá, mas também
para todas as outras profissões. Quando você substitui, você tem uma contratação de gestão, isso significa que você tem todo um quadro para trabalhar de oportunidade. Isso é um mercado que está aquecido, que está favorecendo isso, ou uma renovação ou novas oportunidades. Isso é bem interessante. E esse profissional de engenharia ele vai ter um salário muito diferenciado, né? Você tem profissionais de gestão ganhando muito bem. Eu estou falando aí de 20 para cima, tá? Estou falando realmente de um excelente salário. Esse profissional, se ele for de segurança do trabalho, ele pode vir a ser o GIO, que é o gerente offshore. Imagina o salário de um profissional que tem toda essa responsabilidade numa plataforma. E aí, vai trabalhar 14 dias? Não. Ele vai para o local de trabalho, né? A base de trabalho é a plataforma. Vai pegar o helicóptero, vai até executa as atividades. Ele pode sim ficar ali alguns dias, mas ele volta para casa. Ou pode só ficar um dia e voltar. Então, o trabalho ele é muito mais de alta qualidade de vida para esse profissional que fez um investimento. A gente sabe disso. O profissional que fez engenharia, ele não quer ganhar 5 mil reais, 6 mil reais. Tem muito engenheiro aqui fora ganhando isso. A gente sabe disso. Até menos. Até menos. A gente sabe que tem administradores ganhando 2 mil aqui fora. Eu já ganhei aqui fora isso como administrador. Então, assim, mas o profissional de engenharia, ele tem realmente um local especial no offshore. Só que para isso ele tem que se especializar. Poxa, eu fiz engenharia civil, poxa, eu fiz engenharia elétrica. Tem vaga para o profissional de engenharia elétrica. Mas você pode se especializar no setor de petróleo. Como eu fiz administração, mas eu gosto tanto do setor de petróleo que eu fiz uma especialização em QSMS na indústria de petróleo e gás. Por isso hoje eu posso fazer esse tipo de auditoria e tenho essa visão. Porque eu me especializei. E aí você vai se especializando para você poder se preparar para essa oportunidade. O engenheiro, o ideal é que ele possa fazer esse plus, mais esse investimento numa pós, num MBA, para que ele fique preparado. De preferência, com esses tipos de classificação, com ênfase na indústria de petróleo e gás, ou na indústria de petróleo e gás. Isso vai ser bem interessante. Sem dúvida. Agora, o que acontece, né? É importante também deixar muito claro para as pessoas que o profissional embarcado, ele, como que ficam as situações extremas? Tipo, falecimento na família. O profissional embarcado, ele pode sair do embarque? Como que funciona isso? Explica pra gente, porque muitos ainda questionam isso. Nos deixa a par dessa realidade. Sim. Dependendo do grau familiar, sim, tá? Ele pode vir a desembarcar. Tem várias situações de desembarque, tá? Não pense que você vai ficar 14 dias lá imóvel e, vai acontecer uma coisa. Realmente, você vai ter um acesso limitado, embora tenha hoje mais tecnologia e internet, ao telefone, tá? Algumas vezes você vai falar numa situação possível e mais emergencial no telefone de bordo, por exemplo. Que, aliás, eu já conversei com alguns alunos pelo telefone. Já até aparece para mim o nome da plataforma. Eu já até sei, P51, eu já sei qual é a plataforma. Mas é mais raro e mais rápido. Embora a última vez eu tenha conversado uns 20 minutos com um profissional. E olha, a qualidade da ligação foi melhor do que se eu estivesse te ligando por aqui. Né? Então, existe situação, por exemplo, procedimentos de segurança errados. Procedimentos, situações de discussão extrema, de uma situação onde você perdeu o controle, você pode desembarcar. Procedimento errado, que pode causar um acidente ou um quase acidente, você pode ser advertido pelo teste de segurança e desembarcar. Falecimento de pai, mãe, avô, você pode vir a desembarcar. Então, existem situações que você pode vir a desembarcar. E aí você vai ser comunicado, e aí você vai ser realizado um procedimento, vai ser aberto um procedimento para que você possa vir a desembarcar. Isso não vai ser o falecimento, infelizmente, de um tio, mas o falecimento de um filho, de um pai, de uma mãe. Não tenha dúvida que será feito o procedimento para você desembarcar. Tá? Isso é o que prerroga a lei. Tá? Perfeito. Bom, então a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua presença por tudo que você nos trouxe hoje de esclarecimento. Desde já fica convidado para uma próxima visita aqui, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que um episódio tão rico de oportunidades e de detalhamentos gera uma enxurrada de perguntas e com certeza isso vai nos trazer aí uma nova pauta para ser explorada num futuro bem próximo. Então, desde já eu lhe agradeço e vou lhe disponibilizar a nossa câmera aqui,
que é essa. Mande o seu recado para o nosso público, fique à vontade, porque agora você comanda o show. Que isso. Primeiro, muito obrigado aí, César, pela oportunidade de passar para as pessoas mais sobre o nosso setor, para que elas possam desfrutar desse momento do setor, né? Porque a vida é feita de momentos, né? E a gente tem que aproveitar. Então, bora trabalhar embarcado em plataforma de petróleo, tá? Tem bastante oportunidade, o momento do mercado está super aquecido. Conte com a Multilink Treinamentos, tem 24 anos de mercado, mais uma vez colocando credenciada pela Marinha, só faça curso em instituição credenciada pela Marinha, aprovada pela Petrobras, que é uma das grandes empresas do nosso setor, aqui no Brasil é a mais forte. Então, conte conosco, tá? Vou colocar aqui meu telefone aqui, 21 968 25 9233, tá? Pode contar com o Victorite, tem um canal Senhor Salvataz no TikTok também. Podem seguir, por favor. A gente está respondendo sempre perguntas lá. Pode colocar sua pergunta, sua dúvida. É uma oportunidade, a sua dúvida é uma oportunidade de esclarecer não só o que você precisa, que às vezes é um detalhezinho para poder trabalhar embarcado, como também pode ser a dúvida do outro. Isso é muito importante. Muito obrigado, César, pela oportunidade e, bora trabalhar embarcado. Com certeza. E para você que nos acompanhou até agora, fica o meu muito obrigado. E queria, mais uma vez, né, lhe pedir, como a gente sempre pede aqui, dê o seu like, curta, comenta, compartilha. Isso é fundamental para nós. A nossa maior remuneração aqui sempre vai ser o seu engajamento. Então, eu gostaria muito de pedir a você, não deixe de se inscrever no nosso canal. Boa parte do pessoal que nos assiste ainda não é inscrito e gostaria muito de pedir a sua colaboração nesse sentido. É isso que nos impulsiona a trazer cada vez mais pessoas com mais experiência, com mais conteúdo, para esclarecer as nossas dúvidas e nos dar as melhores orientações em relação ao mercado de trabalho. E para você que por um acaso possui pelo menos 2 anos de experiência comprovada em carteira ou MEI, que deseja aí entrar como técnico nas áreas de administração, secretariado, recursos humanos, TI, mecânica, elétrica, até mesmo estética, entre outras, entre em contato com a Unicorp. Com apenas uma avaliação, você consegue a sua certificação como técnico, comprovando a sua experiência profissional. Aqui do lado, vamos ter o nosso logo e o QR Code. Você faça contato com a Unicorp, que eu tenho certeza que você vai ter um excelente atendimento e, evidentemente, a sua formação com todo o suporte e legalidade necessária. Do outro lado, vamos ter também o contato da Multilink Treinamentos para que você possa aí fazer a sua escolha e o seu treinamento em uma escola segura. E no mais, vamos em frente, porque aqui nós vamos trazer cada vez mais e mais novidades para que você possa tomar as suas decisões com plena segurança. Um forte abraço e vamos em frente.